hora. Fala comigo nesta hora, em que o meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Varão de Deus, pega a tua Bíblia. Varão de Deus, também pega a tua Bíblia. Levanta para o alto, por gentileza. Deixa eu ver quem trouxe a espada, quem está armado aqui. Abre a Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 38. Antigo Testamento, livro de Isaías, capítulo 38 e versículo 2. Aleluia, Deus. Antigo Testamento, no meio da Bíblia, provavelmente esteja Salmos, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, aí sim, profeta Isaías, capítulo 38, apenas o verso 2. Glorificado é o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, verso 2. Quem achou diz amém. Vamos esperar todos achar, tem uma irmã procurando ainda, para fazermos menção, referência da palavra de Deus que se encontra na Bíblia Sagrada. Livro de Isaías, capítulo 38, verso 2. Mais uma vez, quem achou diz amém. E diz assim a palavra: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Mais uma vez. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Até aqui, irmão. Eu quero que você, se possível, cumprimente o teu amado irmão com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aproveite e dê um abraço nele e diz: hoje é dia de bênção, meu amado. Diz com voz de profeta, porque Deus tem chamado o profeta. Quem acredita que é dia de bênção, diz glória a Deus. Quem é feliz, diz graças a Deus. Quem está contente, diz aleluia. Quem está triste e descontente, pode dizer misericórdia. Vamos orar para ver o que Deus tem preparado através da sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, meu Pai, eu te exalto, Senhor, eu te glorifico por esta rica oportunidade de estar na tua presença, Pai, de estar em cima, meu Pai, desse púlpito, pela tua misericórdia, Senhor. Lemos, meu Pai, a tua palavra. Venha, Senhor, abençoar e usar o teu Espírito Santo, meu Pai. Venha, meu Pai, abrir a janela do céu, porque o Senhor está com alto sobre o trono, com a tua comitiva de anjos, de arcanjos, querubins e serafins, meu Pai. Se possível, estremece o inferno pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem tomar assento, batendo as palmas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de felicidade, fé, satisfação e convicção em meu coração estar aqui mais uma vez pela graça de Deus para administrar a santa e genuína palavra de Deus, agradecendo aqui a oportunidade ao presbítero Luiz Carlos, ao corpo de obreiros, aos membros e aos visitantes. Agradeço muito a oportunidade e antes de entrar na palavra, quero entregar o testemunho da parte de Deus, a qual Ele sabe como provar, Ele sabe como entrar com providência na vida do ser humano, na vida dos servos, daqueles que têm fé, daqueles que estão dentro da sua casa, dentro da igreja. Uma vez, teve testemunha aqui que tinha pedido para Deus um serviço, Deus abençoou, Deus a qual era para trabalhar com meu padrasto e ele tinha já um outro servente, mas eu orando na madrugada, Deus pegou e fez com que aquele outro servente pegasse um serviço fechado e eu assim então começasse a trabalhar com meu padrasto. Mas chega esse comecinho de ano de 2012, ele pega um condomínio e eu não posso ir porque ainda não tenho 18, então Deus continua, começa a provar, por média de 3 meses, eu fiquei sem não ter aonde trabalhar, fiquei sem achar um serviço, e não fiz aquilo que era o certo, não fiz aquilo que era o necessário, que eu tinha feito antes, que era uma oração na madrugada. Então, há uns
umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, peguei e decidi, vou orar na madrugada, vou entrar numa campanha de madrugada, e não terminei a campanha, e Deus já abençoou com o serviço, Deus já abriu uma porta, e eu vim aqui hoje para falar de oração, eu vim aqui hoje para falar de oração na casa do Senhor e Salvador Jesus. Esse é um testemunho para a honra do Senhor e Salvador. O tema desta pregação seria dissensão ou oração. Repita comigo: dissensão ou oração. As partes da palavra, as partes da pregação não dependem do pregador. O pregador tem apenas que dar uma examinada, dar uma olhada na Bíblia. Mas uma palavra que Deus tocou é uma palavra forte. Espero que os irmãos acreditem que essa palavra veio de Deus, porque há um tempo atrás, algumas semanas atrás, Deus me mostrou um sonho que esta igreja estava com uma parede levantada, estava com uma parede seria divisão. Uma parede que então temos para nós uma interpretação do Espírito Santo, que seria uma dissensão nessa igreja. Espero que o presbítero Luiz Carlos, Carlos Alberto, acredite que essa palavra que eu estou trazendo aqui não é minha e sim é de Deus. Espero que os membros e obreiros acreditem que essa dissensão, no mínimo, está querendo entrar nessa igreja. Essa dissensão, quem sabe esteja, não sei. Mas é a palavra que Deus tocou, referindo ali a Ezequias, o 10º rei de Judá. Esse rei que reinou em Judá no tempo em que Senaqueribe, o rei da Síria, estava se levantando contra esse rei. E naquele tempo, após eles derrotarem Senaqueribe, o rei da Síria, propôs a Ezequias orar constantemente, e Deus enviou o seu profeta Isaías, filho de Amós, para dizer que ouviu a oração de Ezequias. Então chega ali no capítulo 38 da Escritura Hebraica, qual conhecemos como Antigo Testamento, escrita por Isaías, narrada por Isaías, a qual é a doença e a cura de Ezequias. Ezequias estava doente de uma doença mortal. Doença mortal temos para nós que seria uma doença maligna, seria uma doença que em certo tempo levaria Ezequias à morte. Ezequias então, com essa doença, Deus envia o seu filho, o seu profeta chamado Isaías, profeta de autoridade, muito conhecido como profeta evangelista. Há quem diga também que esse livro de Isaías, por ter 66 capítulos, seja uma Bíblia em miniatura, seja a Bíblia dentro da Bíblia. As suas divisões também são do capítulo 1 ao 39 e do capítulo 40 ao 66, assim como a Bíblia Sagrada tem o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Esse profeta Isaías, chegando perante o rei Ezequias, ele disse, profetizando com autoridade, porque quando um profeta vem para profetizar, ele tem que pegar a autoridade dos altos céus, ele tem que pegar a autoridade do Espírito Santo de Deus, ele tem que se revestir na oração e no jejum e chegar e profetizar, assim como Isaías chegou e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O que quer dizer morrerás e não viverás? Quer dizer que aquela doença, ele ia morrer aqui na terra e ele não ia viver lá no céu. Aquela doença, aquelas coisas que estavam acontecendo, seria de ele morrer aqui na terra, mas a salvação dele não estava garantida. Então era para ele pôr a casa em ordem. Essa palavra profética serve para mim, essa palavra profética serve para a igreja. Cada dia orar e vigiar para a sua casa estar em ordem, porque se nós morrer aqui, nós precisamos, quando morrer aqui, nós estar com a nossa salvação garantida, porque há uma promessa na Bíblia, há uma promessa de um novo céu e de uma nova terra, há uma promessa de uma salvação, e o indivíduo, a pessoa, tem que buscar essa salvação. Aleluia, Deus. Aleluia. Glorificado é o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ezequias, após receber essa profecia forte, profecia pesada, ele vai e ora, como lemos no versículo 2. Ezequias vira o seu rosto para a parede, e no sonho eu vi uma parede numa construção civil, comumente, banalmente seria uma divisão, de um lado o quarto, do outro lado os outros dormitórios, a cozinha, a sala. Temos para nós então que parede seria a divisão.
Temos para nós que pelo tema dessa pregação da parte do Espírito Santo seria dissensão ou oração. Dissensão seria discórdia. Dissensão seria não concordando. Aleluia. Não concordando com a palavra. Algumas atitudes e ações que não concordam com a palavra. Algumas coisas que não estão dentro da Escritura Sagrada. Como lá no tempo do Renascimento existia e ainda existe os valores modernos, como o otimismo, achar que tudo está bem mesmo nas horas difíceis. Como o individualismo do ego, do eu posso, eu sou, eu faço, eu aconteço. Olhar apenas para o seu umbigo, para os seus interesses, sem considerar os outros, como o naturalismo, aquela obra literária, que eles estavam bem fixados no erotismo, no homossexualismo, na violência, na agressividade, como o hedonismo, que seria uma doutrina de gregos antigos, que só no prazer, ou principalmente nele, estava a felicidade da vida, e assim por diante, tudo capitaneado pelo humanismo. E temos também os valores hoje em dia, os valores modernos, os valores contemporâneos, quais seriam os vícios, esses valores agora que para nós, por a gente olhar, acaba sendo banal, acaba sendo comum só de olhar e vulgar, porque é natural hoje olhar uma pessoa fazendo a vontade da carne. Hoje é natural a gente olhar uma pessoa fazendo a vontade apenas da sua carne, como um carnaval, e não a vontade do Espírito Santo. É natural hoje nós olhar isso. Como a discórdia, como o ódio, a antipatia, como o consumismo, o acomodismo e assim por diante. São os valores modernos, tanto da Idade Média, da Idade Moderna, e como de hoje, tempos odianos e tempos contemporâneos. E são essas coisas que têm afastado o povo de Deus. São essas coisas que têm afastado a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, a qual não é quatro paredes. A igreja do Senhor, a qual não é apenas as quatro paredes. Isso aqui serve sim de um templo. Isso aqui serve sim de um lugar para nós se reunir e cultuar, ou seja, adorar a Deus. Mas a verdadeira igreja do Senhor é o homem e a mulher, é o varão e a dama, que foi feito para adorar Ele em espírito e em verdade. Ou seja, não só aqui dentro das quatro paredes. O difícil é quando nós saímos dessas quatro paredes, nós continuar adorando e louvando ao Senhor. O difícil é nós estar na prova e dizer: eu vou orar e não quero não dissensão na minha vida. Isso não vai me separar do Senhor, e sim eu vou orar para reverter essa situação. Assim como Ezequias, ele foi e orou, ele chorou muitíssimo. Se nós prestarmos atenção hoje aqui, os louvores só falaram em choro e oração. Essa palavra nunca virá de mim, sempre vem do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar de choro e oração. O Espírito Santo vai falar que quando nós estamos no nosso lar, no nosso aposento, fechamos a porta do quarto e vamos orar e, se possível, chorar na presença do Senhor, porque Ele está olhando e Ele vai profetizar, Ele vai levantar profeta, Ele vai levantar pregão, Ele vai levantar levita, evangelista, seja lá quem for, para nos abençoar, para ser usado pelo Seu Espírito Santo e nos abençoar. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Ezequias então orando. Alguns historiadores dizem que Isaías não tinha nem saído do palácio ainda, e veio a palavra de Deus para Isaías e disse: vai e volta lá e diz a Ezequias que eu ouvi a oração dele e que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Aleluia. Que glória era de bagaça. Que glória é essa de Deus que olhou a oração de Ezequias? Ezequias olhou para a dissensão. Ezequias olhou e disse: eu não quero dissensão, eu não quero divisão na minha vida. Eu vou orar e Deus vai me abençoar, porque eu fui reto na sua presença. Glória a Deus. Aleluia. A oração reverte situações. A oração muda o estado. A oração é uma grande reação. Vimos aqui a passagem de Ezequias. Por que não lembrar do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos? Ou por que não dizer Atos do Espírito Santo? Que o Espírito Santo trabalhou fortemente. Quando Pedro estava preso, a igreja, a qual somos nós, o corpo de Cristo, a qual somos nós, o homem e a mulher, se reuniu para orar. Presumo eu que seja o primeiro círculo de oração da face da terra. A igreja se reuniu para orar, orou e clamou, e o anjo do Senhor foi lá e tirou Pedro da prisão. Porque a oração faz efeito.
É hora de nós, assim como nós todos estamos aqui, assim como todas as igrejas estão reunidas por esse bairro, por essa cidade de Criciúma, por esse estado de Santa Catarina, Brasil e assim, mundo como igrejas missionárias. É hora de nós olhar para a dissensão e orar para nós reverter a situação nossa, para nós reverter a situação do nosso familiar, para nós reverter a situação daqueles povos e nações que estão fazendo a vontade da carne, que não estão vendo que Jesus Cristo vai voltar, que nós temos que guardar a nossa coroa, porque quando Ele voltar nós temos que subir para um novo céu e uma nova terra. Outra oração que reverteu a situação, outra oração que foi uma grande reação, foi a de Ana, aquela mulher de Eucana, a qual ela então não podendo ter filhos, ela sendo estéril. Aquela outra mulher então zombava, Penina zombava dela. Ela foi, falou com o profeta Eli. O profeta Eli achou que ela estava embriagada, mas ela estava chorando e orando, assim como Ezequias, assim como muitos que estão aqui. E eu creio que tem profeta de Deus aqui, tem vida de Deus aqui, que quer orar, que quer pedir a Deus a bênção e a misericórdia, que tem acreditado nas palavras da Bíblia. Aleluia. Glorioso Deus e grande palavra. E ela orando, disse que ofereceria o seu filho ao Senhor, e pela sua cabeça não passaria nenhuma navalha. E foi o que aconteceu. Chega um tempo que ela concebe um filho, chega um tempo que ela ganha esse filho foi Samuel, profeta de autoridade, profeta que foi na casa de Jessé, aonde aquele menino Davi pequeno estava pastoreando as ovelhas. Com amor, ele foi e ungiu aquele menino para ser rei de Edom, para ser rei de Israel. Deus tem nos mostrado que a oração reverte a situação. Deus tem nos mostrado que nós, a igreja de Cristo, o que nós temos que estar fazendo constantemente é não esquecer a sua palavra escrita em Mateus 26:41, a qual é vigiai e orai para que não entreis em tentação, para que não entreis na dissensão, para que não entreis na discórdia. A discórdia quer entrar, o não concordamento com a palavra quer entrar nas igrejas, mas a oração e o vigiamento são uma atalaia de última hora, e isso vai acabar com ela, isso vai acabar com as forças do mal, e a igreja vai prevalecer de pé. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Ezequias, assim como Ana, e assim como aquela igreja, eu presumo eu, que o primeiro círculo de oração da terra, que oraram e reverteram as situações, que oraram e foi uma reação de Deus. Deus no céu, eu não vejo, eu não posso imaginar um Deus no céu com uma pessoa chorando, com uma pessoa orando, e Ele dizer, eu não vou fazer nada. Meu Deus, Ele vai marcar na agenda e vai abençoar a minha vida se eu orar e se eu chorar, e vai abençoar a tua vida se tu orar e se tu chorar, se tu querer, não dissensão, mas sim oração. Esse é o tema da palavra com Deus toca no coração hoje. Não quero passar daqui, né? É como Deus quer, não é como eu quero. É como o Espírito Santo de Deus quer, não é como um homem ou uma mulher. Se Ele quiser, Ele usa 5 minutos. Se Ele quiser, Ele usa 10, 15, meia hora, 1 hora. E Deus, o Espírito Santo dele disse amém. Então eu também digo amém. Os irmãos, tem alguém que quer aceitar Jesus, alguém que não conhecia a palavra, quer aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. Alguém que está desviado e quer reconciliar, ou então alguém que é de outro ministério, quer congregar aqui na Assembleia de Deus Resplandecer em Cristo, que está para completar 1 ano de vida, 1 ano levantado. A dissensão quer entrar aqui sim, as obras malignas querem entrar aqui sim, mas todos eu garanto que se o presbítero, Carlos e todos os obreiros e membros estiverem em oração, estiverem vigiando, não tem porta do inferno de prevalecer na nossa igreja, porque Deus sabe, quando levanta é para a porta do inferno não prevalecer, essa porta ser aberta para abençoar as nossas vidas. É por isso que eu venho aqui, é por isso que quando Ele me chama, eu me alegro e venho aqui. Aleluia, Deus. Temos alguém para aceitar Jesus? Eu quero que os irmãos que querem uma oração podem vir aqui na frente. Se o tema
Hoje foi dissensão e oração, podemos sair daqui sem mais uma oração. Glória a Deus. Se tem alguém que quer uma oração Glória a Jesus. pelo seu familiar, que quer uma oração pelo seu emprego, Deus. Aleluia. quer uma oração pela sua vida espiritual, louvado